Vou falar aqui de vetores. O que é um vetor? O vetor é uma variável que permite receber várias variáveis a depender do seu tamanho. O tipo de variável que ele recebe depende do tipo do vetor, evidentemente é o mesmo tipo. Então, se eu quiser aqui definir um vetor do tipo inteiro, vou chamar ele de vetor, certo? Então, quando eu vou definir o vetor, eu defino o tipo, assim como qualquer outra variável, e defino o nome do elemento aí, e defino também, necessariamente, o número de posições, o número de elementos que ele pode armazenar. Na verdade, é como se fosse um número de é o número de posições. Eu preciso definir aqui o número de posições de memória a mais, né? A gente tem uma posição reservada para a palavra vetor, mas aí dentro dessa palavra ela vai comportar várias variáveis do tipo inteiro, ou só uma, né? Eu posso definir um vetor com uma única posição. Então, esse vetor comporta uma única variável inteira, tá? Mas eu posso definir muito mais, sei lá, um vetor com 12 posições. Significa que esse vetor comporta 12 variáveis do tipo inteiro. Quando esse carinha é alocado na memória, ele pega um ponto de memória que esteja disponível e aí ele vai pegando pontos de memória para cada um dos 12 elementos que ele pode receber, certo? E todos em série ali, alocados na memória. Então ele já reserva para o vetor de 12 posições um espaço suficiente para receber os 12 elementos do tipo que ele é. Nesse caso é tipo inteiro, inteiro tem 4 bytes. Se eu estou reservando 12 posições, aí eu tenho certeza que pelo menos 48 bytes foram reservados na memória para esse carinha, no mínimo. Né? Tem a questão também dos bytes para endereçamento, enfim, mas aí é outra questão. Então, o vetor é exatamente isso. Né? É importante entender também em vetores que isso aqui é a quantidade de elementos que ele pode receber. Né? Só que quando eu vou fazer a leitura desses elementos, ou quando eu vou escrever, né, ao passo que já foi feita a leitura, eu posso querer escrever esses elementos para ser mostrado no LCD. Então, quando eu vou fazer tanto leitura e escrita, eu tenho que lembrar que a indexação, né, que são os índices dos elementos do vetor. Se eu tenho 12 elementos, a cada elemento está atribuído um número, né, que sempre se inicia em zero e termina na quantidade de elementos do vetor menos 1. Então, se eu tenho 12 elementos no vetor, 12 posições reservadas, a indexação desse vetor vai ser com o índice 0 até o índice 11, que dá justamente 12 posições. Né? E é preciso entender isso na hora de fazer justamente a leitura e a escrita do vetor. Né? A gente pode fazer a leitura ou a escrita do vetor de maneira manual. Por exemplo, eu posso dizer aqui, no setup, por exemplo, eu posso dizer que o meu vetor, eu vou colocar aqui um vetor somente com 3 posições para facilitar. Eu vou dizer que o meu vetor ele recebe. Uh, aí, eu, aí eu ponho aqui os 3 elementos, né? Por exemplo, 2, 7 e 8. Então, opa, aqui era uma vírgula, né? Então, eu estou fazendo aqui, eu estou setando o vetor, né? Claro que eu tenho que colocar aqui dessa maneira. Então, o sistema está entendendo que esse vetor aqui vai receber essas 3 variáveis, comportando exatamente o máximo que ele permite receber. Né? Eu posso, então, fazer a escrita do vetor dessa maneira manual e pouco convencional. Né? Então, na verdade, o que a gente costuma fazer para realizar a leitura ou a escrita de vetores? A gente usa a estrutura for. Né? É, essencialmente, até porque o uso do vetor ele já é uma manipulação para tornar mais prático e mais dinâmico, né? Mais sutil também, mais limpo, toda a questão da programação. Então, geralmente, quando a gente já está apto, a gente vai usar o for tanto para ler como para escrever. Como é que seria então? Como é que eu usaria o for? Vou voltar aqui para 12 posições nesse vetor. Como é que eu uso o for para ler esse vetor aí? Ler elementos para esse vetor? Através, por exemplo, do teclado, da serial. Não vou implementar nada disso aqui porque não é do interesse, a gente está fazendo só o básico. Né? Então seria o seguinte, você escreve a estrutura do for, né? Aqui você vai usar um contador cujo valor inicial, a inicialização desse contador é justamente com zero, porque o primeiro elemento aqui é o elemento com índice zero. Então, aqui, mais do que nunca, a gente usar o contador i, por exemplo, a variável i como contador, né? A gente vai dizer que ela inicia em zero.
que em zero? Porque as posições, os índices do vetor começam em zero até o número de posições menos 1. Então, o i começa em zero para ler o primeiro elemento. A condição aqui vai ser enquanto o i for menor do que 12, né? Ou menor do que ou igual a 11. Pode ser, né? Ou menor do que 12. O fato é que o i vai até o 11. Ele vai do 0 ao 11, nesse caso aqui, né? Então, tanto faz a forma como você põe. Eu vou pôr dessa maneira aqui, tá? E aqui você incrementa a unidade. Então, i mais mais. Incrementa a unidade porque, evidentemente, aqui o crescimento dos índices é de unidade em unidade. Né? Você vai na 0, aí 0 mais 1, dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, e vai conseguir fazer a leitura de todo o vetor. Pronto, feito isso aqui, que é no parêntese do for, no bloco de comandos você vai usar justamente o vetorzinho, né? Eu chamei o vetor de vetor, olha aí que legal. Aí você vai colocar aqui o índice, evidentemente. Quando ele começar em 0, aqui vai ter 0. Quando for para 1, aqui 1 até o 11. Né? Então, vetor i, vetor na posição i, onde é o índice que está aqui, o contador. Né? Recebe quem? Aí depende de como você vai receber. Vamos supor que você vai receber pela serial, né? Então, poderia, por exemplo, o seu comando serial.passe int, né? Já que ele é do tipo inteiro. Passe está errado, agora sim. Passe int. O que esse comando aqui faz? Que não é o caso da gente, não é muito relevante, mas o que ele faz? Ele atribui a essa variável aqui, ele atribui a variável que está à esquerda o que tiver no buffer da serial, certo? Então, tem um dado lá no buffer querendo chegar, foi digitado no teclado e está esperando para ser lido. Então, essa função aqui vai ler, vai pegar aquele valor que está ali e atribuir a variável que está à esquerda da igualdade, que é a serial parsint, né? Então, de modo que cada ciclo do vetor, a pessoa digita, o usuário digita, e é lido e alocado nas posições desse vetor, nas 12 posições. Então, essa é a maneira que esse é o método que se usa para, essencialmente, né, que se usa para ler vetores. E esse método idêntico, da mesmíssima maneira, a gente usa para escrever o vetor. Você quer escrever o vetor na tela, vai fazer a mesmíssima coisa, certo? Sem mudar praticamente nada, exceto pela função aqui dentro do comando, no bloco de comando, né? Então, agora também tem outro detalhe. De repente, você pode querer ler o vetor do fim para o começo. Aí, nesse caso, o e é inicializado com a última posição do vetor, que nesse caso é a 11. Né? E ao invés de incrementar lá na frente, a gente vai decrementar. Vamos fazer essa leitura invertida para ver como ficaria. Então, enquanto o i for maior do que ou igual a 0, né? Enquanto ele for maior do que ou igual a 0, porque o 0 é a última posição para quem vai de... É a primeira, na verdade, né? Então, eu estou indo do último para o primeiro, eu tenho que ir até o 0. E igual, tem que chegar no 0, né? E aqui eu vou decrementar. I recebe i menos 1, né? I recebe i menos 1. Porque aí eu vou decrementando. É 11, é 10, 9, até chegar em 0. E até chegar em menos 1, o teste falso não executa o que está aqui dentro. Tá? Isso aqui eu fiz para o caso de você querer ler o vetor de trás para frente. Se quiser ler de frente para trás, é só colocar esse mesmíssimo comando que está aqui. Copia e cola aqui que dá no mesmo. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, aqui no bloco de comando, o que vai ter? Eu quero escrever o vetor. Por exemplo, se eu quero escrever na serial, né, poderia escrever no LCD, mas se eu quero escrever na serial, o comando é o serial. A gente vai usar o comando serial.print, né? Serial.print. E aí a gente escreve o vetor i, ok? Confere aí. Pronto. Aí em cada ciclo vai aparecer o valorzinho do vetor aqui, né? Pode botar um ln aqui. Bom, na verdade eu percebi que não daria certo apenas falar. Tinha que fazer a simulação aqui para ficar mais visível. Então eu implementei logo o resto do código para comunicar com a serial. Porque a gente sabe que quando vai receber dados da serial, existem alguns detalhes que a gente tem que ter em mente e executar isso, porque senão você tem uma bagunça generalizada no recebimento de dados e o usuário não conseguiria ter uma experiência normal. Né? Então, essa questão principalmente do serial variable, que é uma função que identifica se tem ou não dados no barramento da serial.
né? Então a gente tem sempre que estar avaliando essa questão de serial variable, senão ele fica rodando aqui no loop comandos que a gente não quer que rode ou da maneira que a gente não quer. Mas isso aí é outro assunto, né? A gente só estava falando mesmo da leitura do vetor e da escrita do vetor. Eu acabei tendo que implementar um pouco mais, mas tentei implementar o mínimo possível, né? Então, basicamente, ainda está tudo do mesmo jeito. De qualquer maneira, o mais importante é se preocupar só com a lógica aqui do for, a leitura do vetor, né? Aqui eu tenho o mesmo comando que eu tinha antes, vetor recebe serial paciente, né? E aí alguns comandos de escrita aqui para facilitar a experiência, né? O trato com a máquina, né? Então, mas tudo está idêntico como estava antes. Na verdade, eu não alterei nada do que eu tinha falado. Eu apenas coloquei alguns comandos justamente para essa questão de comunicação e também para que a serial funcione como deva funcionar, né, como é o esperado. Então, como eu não alterei nada, eu vou rodar o código de imediato. Parar aqui, limpar para melhorar e vou rodar de novo. Bom, digite os elementos do vetor, digite o elemento. Né? Eu coloquei aqui, como se pode ver, um vetor para ter 4 posições. O vetor agora ele vai ter 4 posições e não 12, senão a gente perderia aqui um tempo enorme colocando 12 elementos e depois a máquina iria escrever. Então, com 4 elementos a gente entende a mesma coisa que entenderia se fosse 12. É só trocar o número que está aqui indicando a quantidade de posições no vetor. Né? Então, volta para cá. Eu vou digitar 4 elementos. Vamos lá, 45. Pronto, você digitou 45, beleza. 9. Vou colocar agora o 23. Para finalizar, vou colocar o 5. Pronto, como eu finalizei, ó, finalizou, aí ele automaticamente, né? Esse digite o elemento não deveria estar aqui, tem uma maneira, um tratamento para eliminar. A pessoa já terminou de digitar, como é que ainda aparece essa frase? Mas é um erro que é perceptível aqui no bloco de comandos, uma bobagem, né? Mas é possível facilmente resolver. E aí a gente escreve aqui, os elementos do vetor digitado foram 5, 23, 9 e 45, que são exatamente os elementos que a gente digitou aqui. Cadê aqui? 45, 9, 23 e 5, né? Aí aqui, o que que acontece? Pode perceber que foram colocados aqui na tela de trás para frente, conforme a gente tinha conversado. Perceba que o último elemento que eu digitei foi o 5. O penúltimo pode apostar que foi o 23, depois o 9 e o 45 foi o primeiro. O 45 que foi o primeiro foi o último a ser escrito, porque eu fiz a leitura aqui, eu li o vetor de trás para frente. Pode ver, tinha até falado, não, na leitura a gente vai começar pelo último elemento e depois, indo até o primeiro, que é o elemento de índice 0. Mas isso aí foi só uma brincadeirinha para a gente verificar as possibilidades dessa questão também da indexação dos elementos, né? O código que é associado a cada posição do vetor. Então, aqui o resultado foi exatamente o que a gente esperava, né? E espero que tenha me feito entender aqui, né?